Olá, eu sou Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de flauta. Essa é a quarta aula do nível intermediário para música flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Lembrando sempre que todas as outras aulas estão disponíveis gratuitamente para todo mundo que quiser acessar na internet e estão aqui na descrição do nosso vídeo. A gente está dividindo essas aulas em 3 partes: aquecimento, técnica e repertório. Para o aquecimento agora, nessa última aula, eu queria propor da gente voltar para os harmônicos, que é uma parte tão importante para a sonoridade da flauta em particular. Então vou propor da gente fazer aquele mesmo exercício de harmônicos, agora com um passo a mais, que é tentar tocar a fundamental e passar da fundamental para o segundo harmônico. Depois, do segundo harmônico para o primeiro e do primeiro para o terceiro. Fazer um salto entre os parciais do som. Vai deixar a nossa embocadura muito esperta, muito ligada. Então, partindo do Dó, de novo. Então, partindo do Dó, e o movimento contrário, isso é ótimo para a gente entender como essa musculatura se liga à percepção, ao ouvido, um certo ouvido interno que a gente tem que ter para lembrar qual é a parcial do som que a gente precisa tocar, qual é o segundo harmônico. Então a gente precisa lembrar do segundo harmônico para conseguir fazer a musculatura chegar até ele. É uma coisa meio misteriosa, mas é um pouco parecido com a gente cantar uma nota afinada. Como é que a gente faz para a musculatura da nossa corda vocal saber qual é a posição que ela tem que estar para tocar, para cantar aquela exata nota? Um mistério. O mesmo mistério faz parte da musculatura facial para a gente conseguir tocar esse harmônico. Então a gente precisa imaginar qual ele é para a musculatura se preparar para chegar até ele. Tudo bem? Então, Dó sustenido. E o movimento contrário. Então esse exercício é importante harmonicamente também, para a gente começar a entender no ouvido quais são as parciais que formam a nossa fundamental. Para a gente lembrar sempre que a fundamental nunca é uma nota isolada, o que a gente chamaria de senoide, mas uma sobreposição de diversas notas ou diversas parciais, ou diversos harmônicos. Os harmônicos formam a nossa nota e formam o nosso timbre. Então, para a gente ter consciência do timbre da flauta e de qual região de harmônicos a gente quer privilegiar na hora de tocar, a gente precisa ter tudo isso muito claro. Então, os chorões tocando no meio da rua normalmente usam a região dos harmônicos mais agudas para poder fazer o som chegar até longe. Agora, se a gente está tocando um choro mais doce, um choro lento, um choro canção, a gente privilegia
os harmônicos mais graves. Tudo isso a gente vai criando cores diferentes para os diversos repertórios que a gente quer tocar. Então, seguindo na nota Ré, e o movimento contrário. Lembrando sempre de, quando tocar a fundamental, tentar ouvir nela todos esses parciais. Quando a gente começa a conseguir ouvir esses parciais dentro da fundamental, garanto que é uma sensação incrível, vocês nunca mais vão esquecer. Passando para a parte de técnica, vamos aliar ela novamente à harmonia. Eu proponho a gente tocar agora as escalas maiores dominantes, ou maiores com sétima menor. Também existem várias escalas nessa estrutura. A gente vai tocar agora o mixolídio, que tem a estrutura de tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Ela é uma escala maior, a única diferença dela para o jônio é a sétima. Então, partindo do dó, tocando no ciclo das quartas. Proponho novamente da gente tocar, a princípio, sem metrônomo, pensando no nome das notas e no intervalo delas em relação à fundamental. Eu vou propor agora algumas pequenas variações em articulação, e aí vocês vão escolhendo as que vocês querem fazer. Tudo bem? Então, partindo do dó. Novamente voltei para o dó de novo, para mostrar que isso é um ciclo e que a gente pode repetir quantas vezes a gente quiser, dependendo aí do nosso tempo e da nossa paciência de fazer esse exercício. A gente pode fazer em todas as escalas, a ideia é fazer na flauta inteira para a gente ter mais liberdade no instrumento e sempre pensando nos intervalos em relação às fundamentais e no nome das notas. Tentando também não deixar de lembrar de manter a cabeça em cima do pescoço, os ombros relaxados e os dedos relaxados em cima das notas, em cima das chaves. Bom, passando para o repertório, agora a gente tem as 3 partes do flamengo estudadas. A gente disponibilizou aí para vocês uma gravação sem solo, só com os instrumentos de acompanhamento, para a gente poder tocar em cima. Então vocês podem tocar quantas vezes quiserem, do jeito que vocês quiserem, experimentando 1 hora
tocar só a melodia, outra hora tocar só a harmonia, tentar tocar os arpejos sobre os acordes, tentar inserindo variações à medida do tempo. Então eu vou colocar o nosso playback uma vez aqui, ou a versão do Flamengo gravada pelos professores da Escola de Choro, para a gente tocar uma vez a música inteira, tentando tocar de cor, colocando algumas variaçõezinhas aqui e ali. 2, 1, meio. Então eu toquei com algumas variaçõezinhas aqui, mas é muito importante a gente ouvir as gravações dos grandes mestres. Então, ouvir a gravação que o Altamiro Carrilho fez, ouvir a gravação do Jacó do Bandolim, ouvir a gravação original, ouvir todas as gravações e entender como as variações estão sendo feitas, como esses instrumentistas, esses músicos estão pensando as variações em cima da melodia original. As variações que eu fiz, eu pensei sempre na harmonia, variei dentro da harmonia e pensei também na estrutura de frases da música inteira. Então tentei pensar pequenas variações que tivessem dentro da linguagem do choro, para a gente ficar um pouco mais conectado a essa linguagem, um pouco mais íntimo a ela.
claro, ouvir muito choro, ir nas rodas de choro, entender como funciona a linguagem geral dessa cultura do choro e por aí vai. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse pequeno curso online da Escola de Choro de São Paulo. E um abraço e até a próxima.